Olá, sejam bem-vindos a mais um Clube do Livro. Sou a Gabriela Faria Reis Queiroz, R2 em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, e a apresentação faz parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Hoje eu vou falar de um capítulo do MOS, que é sobre a estenose aórtica. Como introdução, ele traz que a obstrução congênita do trato de via de saída do ventrículo esquerdo compreende um grupo heterogêneo de distúrbios, com uma obstrução potencial ocorrendo abaixo, acima ou ao nível da válvula aórtica. Cada um desses cenários representa um processo de doença distinto, com ontogenia e história natural únicas. Ao mesmo tempo, também há uma fisiopatologia, apresentação e avaliação compartilhada entre os três. O capítulo vai fornecer uma visão geral da obstrução do trato de saída desse ventrículo esquerdo, mas em pacientes pediátricos com fisiologia com evolução para dois ventrículos. A estenose aórtica valvar vai constituir o tipo mais comum de obstrução congênita do trato de via de saída do ventrículo esquerdo, responsável por aproximadamente 80 a 85% dos casos. As anormalidades estruturais da válvula aórtica variam de malformações potencialmente assintomáticas, como uma válvula aórtica bicúspide, a lesões graves dependentes do ducto, como a estenose aórtica crítica. Uma válvula aórtica bivalvulada foi identificada em aproximadamente 1% da população geral em estudos de autópsia, bem como em exames de ecocardiografia em larga escala de indivíduos saudáveis e assintomáticos. A estenose aórtica valvar clinicamente significativa é muito menos comum, com uma incidência relatada entre 0,2 a 0,4 casos a cada 1.000 nascidos vivos. A estenose aórtica grave, que se apresenta na infância, compreende aproximadamente 10% do total desses casos. A doença valvar aórtica congênita ocorre principalmente em homens, que são responsáveis por 65% dos casos de válvula aórtica bivalvulada e 70 a 80% dos casos de estenose aórtica valvar congênita. O risco da doença valvar aórtica também pode ser modificado pela raça, com os afro-americanos parecendo ter uma prevalência menor dessa válvula aórtica bivalvulada e estenose aórtica grave em comparação a caucasianos. O segundo tipo mais comum de obstrução do trato de via de saída do ventrículo esquerdo em crianças é a estenose subvalvar fixa, que responde por aproximadamente 15% do total dos casos, assim como a estenose aórtica valvar. A estenose aórtica subvalvar é mais comum em homens, com uma proporção homem-mulher entre 1,5 para 1 e 2,5 para 1. A estenose supravalvar é a menos comum, ocorrendo em aproximadamente 1 para 20 mil nascidos vivos, e é frequentemente associada à síndrome de Williams, embora também possa ocorrer independentemente em padrões familiares esporádicos. Embora a síndrome seja conhecida por afetar homens e mulheres igualmente, a maioria das séries publicadas desses pacientes com estenose supravalvar demonstrou uma leve predominância masculina, cerca de 52 a 55%. A morfogênese da válvula aórtica nos humanos começa aproximadamente no 30º dia de desenvolvimento embrionário, logo após o tubo cardíaco primitivo ter passado pelo looping. O passo inicial do desenvolvimento da válvula é o aumento da produção de matriz extracelular pelas células miocárdicas, que vão revestir o trato de saída em desenvolvimento. A deposição dessa matriz extracelular cria um inchaço revestido por endotélio dentro do trato de saída. Uma subpopulação de células endoteliais que revestem esses inchaços é induzida a passar pelo processo de transformação endotelial mesenquimal, após o qual essas novas células mesenquimais migram para dentro e povoam essa coleção da matriz extracelular. O fator de crescimento endotelial desempenha um papel fundamental nessa regulação de proliferação das células. Acredita-se também que as células da crista neural contribuem para a formação do coxim endocárdico, do trato de saída e a morfogênese da válvula semilunar. Então, elas se fundem e se alongam para criar as válvulas aórticas e pulmonar primordiais. As células diferenciadas vão se tornar progressivamente menos proliferativas por meio da embriogênese, e no pós-natal há uma proliferação mínima dentro dos folhetos valvares. A matriz extracelular nos folhetos em desenvolvimento também vai sofrer uma extensa remodelação. A válvula aórtica vai ser composta por 3 folhetos valvares e 3 comissuras e é cercada por um anel fibroso, qual esses folhetos são fixados. Cada folheto é referido de acordo com o seu seio correspondente, ou seja, como coronariano direito, coronariano esquerdo ou não coronariano. Estudos de autópsia revelaram que, embora não sejam geralmente semelhantes em tamanho uns aos outros, há uma pequena variação no tamanho e é composto por 3 camadas de matriz extracelular cercadas por uma fina camada de células endoteliais da válvula. A anormalidade congênita mais comum
é a fusão parcial ou completa de dois dos folhetos, resultando em uma válvula bivalvulada. Geralmente é uma crista fibrosa ou RAF no lugar dessa fusão. E na maioria dos casos, de 70 a 85%, a fusão ocorre entre o coronariano direito e o coronariano esquerdo. Essa fusão entre o coronariano direito e o não coronariano é a segunda mais comum, enquanto a fusão entre o coronariano esquerdo e não coronariano é mais rara. 2% dessas válvulas bivalvuladas vão se desenvolver com estenose ou insuficiência clinicamente significativa na adolescência. E o desenvolvimento de doença clínica está correlacionado com a morfologia desse folheto, com a fusão do folheto coronariano direito e não coronariano, envolvendo mais do que o dobro do risco de estenose ou insuficiência aórtica significativa em comparação quando há a fusão entre os dois folhetos coronarianos, que é o mais comum. Muito menos comum ainda do que a válvula aórtica bivalvulada é a válvula aórtica univalvulada, caracterizada pela fusão completa ou parcial de todos os folhetos. Em caso de uma válvula univalvulada e unicomissural, uma única comissura orientada posteriormente é mais comumente vista e tende a desenvolver doença clinicamente significativa mais cedo na vida, em comparação com as outras válvulas, e são frequentemente vistas em casos de estenose aórtica grave e dependente de ducto arterial durante o período neonatal. As válvulas aórticas trivalvuladas, com folhetos displásicos, também podem desenvolver estenose significativa na infância, embora com menos frequência. Geralmente, devido à abertura incompleta de uma válvula dominante, o resultado em um orifício efetivo é reduzido. Muito menos comumente ainda, a estenose pode resultar em hipoplasia anular. Isso geralmente é visto no cenário de anomalias adicionais do lado esquerdo, ao longo do espectro da síndrome do coração esquerdo hipoplásico. A estenose aórtica calcificada de válvulas aórticas bivalvuladas ou trivalvuladas ainda é uma doença comum na idade adulta, mas é raramente vista em pacientes pediátricos. E essa calcificação geralmente não começa até a quarta década de vida, enquanto a possibilidade de esclerose pode ser vista já na segunda década de vida em pacientes assintomáticos. A dilatação da aorta ascendente ou raiz aórtica é comumente vista em associação com válvulas aórticas bivalvuladas, com ou sem estenose significativa. Pelo menos uma dilatação leve da aorta ascendente ocorre em aproximadamente 50% dos pacientes pediátricos ou adultos jovens, enquanto pelo menos uma dilatação leve dessa raiz da aorta é encontrada em 22% dessa população. Dilatação moderada ou grave da aorta ascendente ou da raiz está presente em 16 a 5% dos pacientes, respectivamente. A estenose significativa não parece aumentar o risco de dilatação aórtica, e válvulas com estenose aórtica moderada ou maior foram associadas a menor dilatação dessa raiz do que aquelas com estenose mais leve. E a estenose aórtica valvar está associada a anomalias adicionais em até 25% em séries de casos publicados, com a coarctação de aorta, canal arterial patente e defeito do septo ventricular sendo os mais comuns. A associação entre a coarctação de aorta e a válvula aórtica bivalvulada foi bem descrita, sendo identificada em 20 a 85% dos casos de coarctação isolada. A hipertrofia ventricular esquerda concêntrica é uma resposta fisiológica à obstrução desse trato de via de saída do ventrículo esquerdo e é frequentemente observada em associação com a estenose hemodinamicamente significativa. Em caso de estenose aórtica neonatal grave, a obstrução ao fluxo de saída desse ventrículo esquerdo no útero frequentemente vai levar a um desenvolvimento de fibroelastose endocárdica, com espessamento difuso e cicatrização desse endocárdio do ventrículo esquerdo. O livro traz uma imagem que é uma amostra patológica dessa válvula aórtica, nesse caso, uma válvula aórtica normal, vista na diástole e na sístole. E aqui, na imagem A, é uma visão ecocardiográfica parasternal eixo curto, de uma válvula aórtica normal em diástole, onde são verificados os folhetos coronariano direito, representado pela letra R, o esquerdo pela L, e o não coronariano pela letra N. Já na imagem B, à direita, é uma espécime patológica de uma válvula aórtica bivalvulada estenótica, que são os casos mais comuns quando há a fusão das cúpides do folheto coronariano direito, representado pela letra R, e o esquerdo pela L, com uma RAF espessada no local da comissura intercoronária, e ainda a representação do folheto não coronariano pela letra N.
A forma mais comum da subvalvar é a estenose subaórtica membranosa, em 70 a 80% dos casos, caracterizado por uma membrana fina, de 1 a 2 milímetros, e fibrosa proximal à válvula, frequentemente circunferencial, incluindo ligações ao folheto anterior da válvula mitral. O segundo mais comum envolve uma crista fibromuscular, mais espessa que a membrana e frequentemente localizada ligeiramente inferior à válvula. Ambos raramente estão presentes na infância e são frequentemente considerados condições adquiridas. Embora sua patogênese não seja completamente compreendida, há evidência de que certos substratos anatômicos criam padrões de fluxos anormais e tensões de cisalhamento dentro da via de saída do ventrículo esquerdo, que levam a danos endoteliais, proliferação celular e deposição de colágeno, resultando na formação dessa membrana ou dessa crista fibrosa. E um ângulo anormalmente pequeno entre o septos muscular e conal também pode ser um fator contribuinte, e a presença de um defeito de septo ventricular perimembranoso provavelmente também predispõe essa formação da membrana. Na extremidade mais grave do espectro da estenose subaórtica está a obstrução do tipo túnel, caracterizada por uma hipertrofia muscular e estreitamento do trato de via de saída do ventrículo esquerdo, mais comumente diagnosticada em pacientes que foram submetidos à cirurgia cardíaca congênita prévia. Como na estenose subaórtica membranosa, é provável que os padrões de fluxos anormais e tensões de cisalhamentos causados por essa obstrução pós-operatória residual resultem em uma proliferação e hipertrofia, levando a essa obstrução tipo túnel. Outras etiologias de obstrução subaórtica incluem inserções anômalas de cordas da válvula mitral ou tecido acessório de válvula atrioventricular. A deformidade em pescoço de ganso do trato de via de saída do ventrículo esquerdo presente no defeito de septo atrioventricular, o desalinhamento posterior do septo infundibular e a hipertrofia septal assimétrica como um tipo de cardiopatia hipertrófica. Outro achado associado importante é a insuficiência aórtica, que se desenvolve em até 70% dos pacientes ao longo do tempo. Enquanto em alguns casos a insuficiência aórtica está relacionada ao balonamento percutâneo anterior e uma intervenção cirúrgica, também pode se desenvolver em pacientes com estenose subvalvar isolada e discreta. Nesses casos, a regurgitação aórtica pode ser secundária a danos na válvula por exposição prolongada a esse jato de alta velocidade, causando uma membrana subvalvar. Malformações cardíacas adicionais são frequentes, sendo a mais comum um defeito do septo ventricular, encontrado em 10 a 48%, seguido da coarctação de aorta em 6 a 20%. A estenose aórtica subvalvar e a coarctação de aorta são algumas vezes acompanhadas por anomalias adicionais do lado esquerdo, incluindo o anel mitral supravalvar e uma válvula mitral em paraquedas. A estenose aórtica supravalvar é uma manifestação da arteriopatia por elastina, um processo sistêmico que pode afetar qualquer artéria do corpo, mas é geralmente mais pronunciado nas grandes artérias com alto conteúdo de elastina, mais notavelmente a aorta. A elastina é uma proteína produzida por vários tipos de células, incluindo as células musculares lisas, células endoteliais e várias células da matriz extracelular, sendo o principal componente da matriz extracelular arterial e combina-se com várias outras proteínas extracelulares para formar as fibras elásticas necessárias para a característica de distensibilidade das grandes artérias. Essas fibras são organizadas em anéis concêntricos, denominados lamelas elásticas, que circundam o lumen arterial. Cada lamela é pareada com um anel de músculo liso. E a elastina também desempenha um papel fundamental na morfogênese arterial. A avaliação patológica do tecido de humanos com arteriopatia demonstra um acúmulo semelhante de músculo liso subendotelial, bem como uma hipertrofia muscular lisa com fibrose, deposição de colágeno e ruptura dessas fibras elásticas em locais de estenose. A descrição clássica de estenose supravalvar envolveu uma obstrução discreta distal do seio de valsalva. A forma mais grave da doença, referida como síndrome aórtica média, apresenta um estreitamento da aorta torácica e abdominal, bem como ramos importantes, incluindo as artérias mesentérica e renal. A obstrução do trato de via de saída do ventrículo direito é encontrada em 40 a 80% dos casos, sendo a mais comum a obstrução do lado direito nesse cenário é a estenose da artéria pulmonar. Além das artérias pulmonares, as artérias intracerebrais também podem ser afetadas pela arteriopatia difusa, com risco potencial de acidente vascular cerebral espontâneo. As artérias coronárias são um importante local potencial, desenvolvendo paredes espessadas com estreitamento luminal difuso. Porém, a anomalia coronariana mais comum nessa população é a estenose ostial,
que está presente em até 40%, 45% desses pacientes com estenose supravalvar, que foram encaminhados para cirurgia. Embora a estenose ou a obstrução seja a manifestação coronária mais preocupante, a dilatação de artéria coronária também é bem descrita e provavelmente ainda mais comum. A patologia da válvula aórtica é comum em casos de estenose aórtica supravalvar. Uma válvula aórtica bivalvulada é identificada em 8 a 25% dos pacientes, enquanto até 50% dos pacientes em algumas séries têm a válvula estenótica ou dismórfica. A insuficiência aórtica está presente em aproximadamente 10 a 30% desses pacientes, e a anormalidade mais comum da válvula aórtica no cenário de estenose supravalvar é a excursão restrita do folheto devido a aderências entre os folhetos da válvula e a crista aórtica supravalvar. Como tal, grande parte da doença da válvula aórtica associada à estenose supravalvar provavelmente não é inerente à válvula em si, mas sim secundária a alterações degenerativas relacionadas a essa formação de aderências, bem como a mecânica alterada devido à sensibilidade reduzida da junção sinotubular. Outras anomalias cardíacas associadas vão incluir a coarctação de aorta em 10 a 12%, um ducto arterioso patente, um forame oval patente ou uma comunicação interatrial, uma comunicação interventricular e anormalidades da válvula mitral. A sugestão dessa série de casos iniciais de que a doença da válvula aórtica e do trato de via de saída do ventrículo esquerdo é altamente hereditária e fenotipicamente diversa foi posteriormente confirmada por estudos genéticos, e malformações cardíacas congênitas foram identificadas em 18% dos parentes de primeiro grau com a síndrome do coração esquerdo hipoplásico, e a grande maioria, cerca de 78%, da doença cardíaca consistia em lesões obstrutivas do coração esquerdo. Embora a natureza altamente hereditária da obstrução cardíaca esquerda congênita tenha sido claramente estabelecida, os mecanismos genéticos moleculares subjacentes não foram elucidados. Várias síndromes são conhecidas por envolver anomalias da válvula aórtica, mais notavelmente a síndrome de Turner, um distúrbio cromossomo caracterizado pela ausência completa ou parcial do cromossomo X na mulher. Uma válvula aórtica bivalvulada está presente em 30% dos pacientes com a síndrome, e a doença aórtica, uma válvula aórtica bivalvulada está presente em cerca de 30% desses pacientes com a síndrome de Turner, e a doença aórtica clinicamente significativa, a coarctação ou estenose aórtica, vai ser encontrada em aproximadamente 10% dos recém-nascidos afetados pela síndrome. Embora o gene causador não tenha sido identificado, a análise dos fenótipos de pacientes com deleções parciais de um cromossomo X sugere que o outro material genético relevante está no braço curto do cromossomo X. Outro distúrbio cromossômico ligado à doença da válvula aórtica é a deleção terminal do braço longo do cromossomo 11, também conhecido como síndrome de Jacobsen. Mais da metade dos pacientes com a síndrome tem doença cardíaca congênita, com aproximadamente 18% dos pacientes com lesões obstrutivas do lado esquerdo. E uma análise realizada em famílias com válvula aórtica bivalvulada hereditária identificaram múltiplos genes associados, incluindo o TGF-br1, BR2, ACTA2, KCNJ2, o FLNB, KMT2D e o KDM6A. Até o momento, o único gene a ser ligado diretamente à válvula aórtica isolada é o NOC1. A genética molecular da estenose aórtica supravalvar foi bem descrita e associada à síndrome de Williams, uma síndrome na qual a arteriopatia é acompanhada por uma deficiência cognitiva, face élfica distinta, hipocalcemia e baixa estratura, com uma microdeleção no braço longo do cromossomo 7. O principal distúrbio fisiológico na estenose aórtica e seus subtipos é a obstrução do trato de via de saída do ventrículo esquerdo, e a fisiopatologia essencial é a mesma. Independente de a estenose estar acima, abaixo ou ao nível da válvula aórtica, a obstrução do fluxo cria um aumento da pós-carga para o ventrículo esquerdo, com a variedade de consequências posteriores. Assumindo uma função sistólica do ventrículo esquerdo e o débito cardíaco preservados, essa obstrução resulta em um aumento da pressão sistólica do ventrículo esquerdo e estenose e estresse da parede. Em resposta, os cardiomiócitos do ventrículo esquerdo começam a hipertrofiar, inicialmente com uma resposta compensatória, causando aumento da espessura da parede, que pelo menos temporariamente mantém esse estresse da parede constante. Com o tempo, no entanto, a carga de pressão persistente nesse ventrículo esquerdo resulta numa remodelação ventricular patológica, com o eventual desenvolvimento de insuficiência cardíaca clínica.
À medida que as mudanças no nível celular progridem da hipertrofia dos miócitos para uma fibrose e morte celular, há uma progressão de sequelas hemodinâmicas de anormalidades leves iniciais da função diastólica para eventual disfunção sistólica e diastólica combinada grave. O primeiro efeito fisiológico negativo da hipertrofia ventricular é o relaxamento ventricular prejudicado, com diminuição do enchimento na diástole inicial. No cenário de um ventrículo persistentemente carregado por pressão, a hipertrofia continua a progredir e é cada vez mais acompanhada por fibrose miocárdica, com deterioração contínua dessa função sistólica e diastólica no eventual desenvolvimento da insuficiência cardíaca. Outro fator que contribui para a disfunção miocárdica na obstrução do trato de via de saída do ventrículo esquerdo é o desenvolvimento de isquemia subendocárdica. Como as altas forças compressivas intracardíacas no subendocárdio limitam o fluxo sistólico da artéria coronária, a maior parte do fornecimento de oxigênio ao miocárdio subendocárdico ocorre durante a diástole, quando o gradiente entre as pressões diastólica, aórtica e ventricular esquerda criam uma força motriz para a perfusão dessa artéria coronária. Em pacientes com estenose aórtica grave, as artérias coronárias são quase dilatadas ao máximo na linha de base, com pouca capacidade de vasodilatação adicional, o que se traduz em reserva mínima de fluxo coronariano. O fornecimento de oxigênio subendocárdico em pacientes com estenose aórtica significativa é, portanto, amplamente determinado pela duração da diástole, bem como pela pressão motriz para o fluxo sanguíneo da artéria coronária. Dados hemodinâmicos de uma corte de 80 pacientes pediátricos com estenose aórtica demonstraram que a proporção entre oferta e demanda miocárdica é afetada por três fatores primários, que é a área da válvula aórtica, função diastólica e frequência cardíaca. Todos os pacientes com estenose aórtica grave e uma frequência cardíaca menor do que 100 demonstraram fornecimento adequado de oxigênio, enquanto apenas um paciente com estenose grave e uma frequência acima de 100 teve uma relação oferta-demanda de maior do que 10. Esses dados sugerem por que a taquicardia pode ser mal tolerada em pacientes com estenose aórtica grave. A fisiologia do fluxo sanguíneo coronário subendocárdico é essencialmente a mesma em caso de estenose aórtica subvalvar como na doença valvar. Em ambos os casos, os ossos da artéria coronária estão no lado de baixa pressão da obstrução. E na estenose aórtica supravalvar, no entanto, a obstrução é geralmente distal aos ossos da artéria coronária, o que significa que há um aumento da pressão do fluxo da artéria coronária. Porém, há evidências de que o fluxo coronariano para o subendocárdio é comprometido em um grau semelhante, independentemente da localização dessa obstrução. Complicando a estimativa de fluxo sanguíneo subendocárdico e potencial isquemia em pacientes com estenose aórtica supravalvar, está a alta prevalência de obstrução ostial da artéria coronária, discutida anteriormente. Enquanto todos os pacientes com estenose aórtica grave apresentam um risco aumentado de morte súbita, a morte súbita em pacientes pediátricos com estenose aórtica supravalvar, frequentemente durante procedimentos relativamente menores, é particularmente bem descrita. E em muitos casos, as alterações hemodinâmicas relacionadas à sedação do procedimento são sentidas como relacionadas ao evento. Embora existam relatos na literatura de morte súbita sem evidência de obstrução coronária na autópsia, a obstrução bilateral do trato de via de saída e a estenose ostial coronária são considerados os dois principais fatores de morte súbita entre os pacientes com estenose supravalvar. Com exceção da estenose aórtica grave em um recém-nascido ou criança, a obstrução desse trato de via de saída do ventrículo esquerdo é geralmente uma doença gradualmente progressiva, que produz sintomas apenas no final do curso da doença. A estenose aórtica leve ou moderada geralmente é assintomática, e os sintomas mais comuns em pacientes com estenose moderada a grave são a fadiga, dispneia de esforço, angina e síncope. A angina e a síncope são cada vez mais comuns com o aumento da gravidade da doença, e uma queixa de dispneia, angina ou síncope em um paciente com estenose aórtica conhecida ou suspeita justifica uma avaliação urgente. Ao contrário do curso gradual progressivo da estenose aórtica em crianças mais velhas e adultos, a estenose aórtica crítica, ou seja, dependente de canal, em um neonato, apresentará achados de choque cardiogênico após o fechamento desse canal. E os sintomas incluirão má alimentação e letargia com eventual colapso cardiovascular. Em caso de estenose aórtica grave, mas não crítica, em bebês mais velhos, os sintomas de insuficiência cardíaca podem se desenvolver mais rapidamente do que em crianças mais velhas ou adultos. No exame físico, os sinais vitais são geralmente normais, embora taquicardia e taquipneia provavelmente estejam presentes em bebês com doença grave ou pacientes mais velhos que tenham progredido para a insuficiência ventricular esquerda.
Em caso de estenose aórtica supravalvar, pode haver uma discrepância na pressão arterial entre os braços, com o braço direito frequentemente demonstrando uma pressão sistólica de 15 a 20 miligramas de mercúrio maior que o esquerdo, e acredita-se que esse achado esteja relacionado ao fluxo de sangue devido ao efeito Coanda, um fenômeno na dinâmica de fluidos no qual um jato adere-se a uma parede limite. Pacientes com estenose supravalvar também podem apresentar hipertensão sistólica e uma pressão de pulso alargada devido à elasticidade reduzida da aorta. Um frêmito em fúrcula pode ser sentido mesmo sem em estenose aórtica leve, e o primeiro som cardíaco é normal. Já o segundo será único e estreitamente dividido em até 50% dos pacientes com estenose aórtica devido ao fechamento tardio da válvula aórtica, e a divisão fisiológica da B2 é o achado de exame mais confiável para excluir a presença dessa estenose grave. Em caso de estenose grave, a válvula pulmonar pode fechar antes da válvula aórtica durante a expiração, com a B2 se tornando única durante a inspiração, um fenômeno conhecido como divisão paradoxal. E as B3 e B4 são relativamente comuns em pacientes pediátricos com obstrução do trato de via de saída do ventrículo. Já o sopro clássico associado à obstrução do trato de via de saída do ventrículo esquerdo é um sopro de ejeção sistólica crescendo e decrescendo. E no caso da estenose valvar e supravalvar, ele é geralmente mais alto na borda external superior direita, enquanto a estenose subvalvar pode resultar em um sopro melhor ouvido na borda external média esquerda. Uma pista importante para ajudar a distinguir essa estenose valvar na doença supravalvar ou subvalvar é a presença de um clique de ejeção mesosistólico. Um clique aórtico melhor ouvido no ápice do coração está presente na maioria dos casos de válvula aórtica displásica ou bivalvulada, independente do grau de estenose. Nos métodos diagnósticos, os primeiros relatórios descreveram uma boa correlação entre achados do eletro e o grau de estenose aórtica, com o grau grave sendo associado a critérios de voltagem para hipertrofia ventricular esquerda e inversão de onda T nas derivações precordiais laterais. Investigações subsequentes, no entanto, demonstraram que entre os pacientes pediátricos, os achados do eletro não eram nem altamente sensíveis, nem específicos para estenose grave. A maioria desses pacientes com estenose aórtica terá uma radiografia de tórax em grande parte normal, com tamanho cardíaco normal. Uma aorta descendente dilatada pode ser visível se presente. Uma exceção é o caso de estenose aórtica crítica no neonato e estenose aórtica grave em bebês, que geralmente demonstrarão uma cardiomegalia significativa na radiografia de tórax, com alargamento das bordas do ventrículo esquerdo e do átrio esquerdo, e o edema pulmonar também pode estar presente. Já na ecocardiografia, ela pode fornecer uma quantidade enorme de informações sobre a válvula aórtica e o trato de via de saída do ventrículo esquerdo, oferecendo dados anatômicos e fisiológicos cruciais para qualquer tipo de obstrução dessa via de saída. A ecocardiografia também vai ser essencial no monitoramento de progressão da doença, uma vez que o diagnóstico de estenose tenha sido feito, fornecendo informações precisas sobre a localização, mecanismo e gravidade de obstrução dessa via de saída, como também é um meio eficaz de avaliar a resposta desse ventrículo ao aumento da pós-carga, oferecendo avaliações significativas da função sistólica e diastólica. O eixo longo parasternal é a visão preferida para medição do anel da válvula aórtica, e as dimensões da raiz aórtica, enquanto o eixo curto parasternal fornece a avaliação ideal da morfologia da válvula aórtica. A imagem bidimensional parasternal subcostal e apical provavelmente vão fornecer a avaliação precisa da localização e o mecanismo dessa estenose aórtica valvar e subvalvar. Embora os gradientes do ecodoppler frequentemente forneçam estimativas precisas dessa gravidade da doença, há alguns casos em que os achados podem subestimar o grau de estenose. O débito cardíaco diminuído, vários níveis de obstrução ou a presença de shunts podem resultar em um gradiente menor, apesar da estenose significativa. E um ponto-chave a reiterar é a diferença entre o gradiente de pico a pico obtido na medição direta da pressão no cateterismo e o gradiente de pressão instantânea de pico obtido pelo eco, e o gradiente instantâneo de pico é geralmente maior do que o gradiente derivado do catéter. Os papéis principais da ressonância cardíaca na avaliação da estenose aórtica pediátrica são para esclarecer o nível e o mecanismo de obstrução anatômica se não estiver claro na ecocardiografia, e avaliar o grau de dilatação aórtica e quantificar essa insuficiência se ela for presente. Outro papel útil é quantificar o grau de fibrose miocárdica por meio do realce tardio, e o realce tardio com gadolínio como marcador de fibrose é um preditor independente de mortalidade em adultos com estenose aórtica, embora o mesmo valor prognóstico não tenha sido mostrado nas crianças.
Embora a capacidade de exercício, a resposta hemodinâmica ao exercício e as alterações do segmento ST relacionadas ao exercício tenham sido correlacionadas com a gravidade da doença, as melhorias na ecocardiografia limitaram o papel desse teste no diagnóstico na prática atual. O papel principal do teste na avaliação contemporânea da estenose aórtica é a estratificação de risco desse paciente assintomático com uma doença grave, e as diretrizes recomendam evitar o teste de exercício em qualquer paciente sintomático. Pacientes que desenvolvem sintomas com exercício são considerados sintomáticos, apesar da ausência de sintomas na linha de base, e a intervenção da válvula aórtica é recomendada. Embora o cateterismo cardíaco ainda seja considerado padrão ouro para medir gradiente de pressão e determinar a necessidade de intervenção, ele foi amplamente substituído pela cardiografia e outras modalidades de imagem não invasivas. Porém, continua a ter um papel importante no diagnóstico de estenose aórtica, fornecendo uma avaliação hemodinâmica da gravidade da doença e definindo o substrato anatômico para obstrução. Isso pode ser especialmente útil quando as imagens ecocardiográficas são inadequadas ou têm dados conflitantes. A anestesia geral pode alterar a resistência vascular sistêmica, o que pode impactar os gradientes de pressão medidos. Além disso, a maioria das medições deve ser realizadas antes da administração do contraste, pois isso pode causar uma elevação da pressão arterial sistólica e diastólica final. E é importante ressaltar que os gradientes de pressão podem ser subestimados em estados de baixo débito cardíaco ou em situações em que o ventrículo esquerdo não está pré-carregado com um débito cardíaco completo. O uso da angiografia também pode delinear a estenose aórtica, se ela é subvalvar, valvar ou supravalvar. No caso de estenose subvalvar, um ventriculograma esquerdo pode ajudar a definir o substrato morfológico e também pode avaliar a função ventricular e o grau de hipertrofia ventricular esquerda. Para a estenose aórtica valvar ou supravalvar, um angiograma na aorta ascendente vai identificar o nível de obstrução, vai permitir a medição do anel da válvula aórtica e avaliar o grau de insuficiência aórtica. A estenose aórtica valvar é uma doença progressiva. Em geral, o diagnóstico precoce e um gradiente maior na apresentação são fatores de risco para a progressão mais rápida, necessidade de uma intervenção e o aumento de mortalidade, com a doença infantil representando a categoria de risco mais alto. Uma análise recente da taxa de progressão da estenose valvar em crianças revelou que, fora da faixa etária infantil, a progressão é realmente muito lenta, com aumento da velocidade sistólica de pico de apenas 0,04 milímetros por segundo ano. As estimativas de mortalidade em um ano para bebês não tratados diagnosticados com estenose aórtica variam entre 10% a 36%, enquanto a mortalidade geral para crianças não tratadas com estenose aórtica foi estimada em aproximadamente 1% ao ano. Na era atual, a mortalidade infantil relacionada à estenose aórtica fora da população infantil é bem baixa, e os resultados de longo prazo da estenose aórtica valvar sem intervenção são influenciados pela morfologia dessa válvula e, presumivelmente, o grau de estenose, como a série de casos citados, uma idade média de morte em pacientes com válvula univalvulada e bivalvulada em 52 a 63 anos, respectivamente. Morte cardíaca súbita ocorreu em 24% dos pacientes, e embora muito menos comum, a morte cardíaca súbita também pode ocorrer em crianças com estenose aórtica, quase sempre no contexto do exercício. Em uma série, a estenose aórtica foi responsável por quase 10% desses casos. Assim como a estenose aórtica valvar, a estenose subvalvar é geralmente uma doença progressiva, embora a taxa de progressão possa ser altamente variável. Alguns pacientes pediátricos demonstraram uma obstrução que piora rapidamente, enquanto outros exibem estenose estável e leve por muitos anos. Os preditores independentes da progressão da doença incluem um aumento do gradiente do diagnóstico, fixação da membrana subaórtica à válvula mitral, espessamento da válvula aórtica no diagnóstico e diminuição da distância entre a válvula aórtica e a membrana subaórtica. Além da obstrução subaórtica, a insuficiência aórtica é outra anomalia fisiológica importante associada a essa estenose subvalvar. Assim como o grau de obstrução, a gravidade da insuficiência também geralmente piora com o tempo. E os fatores de risco para a progressão da insuficiência aórtica vão incluir um aumento do gradiente médio no diagnóstico e o aumento do tempo desde o diagnóstico. Assim como a doença valvar e subvalvar, a estenose supravalvar geralmente piora com o tempo. Curiosamente, a estenose pulmonar frequentemente encontrada nos mesmos pacientes geralmente melhora com o tempo, e a razão para essa discrepância é desconhecida. Em geral, há um papel limitado para a terapia médica em pacientes pediátricos com obstrução do trato de via de saída do ventrículo esquerdo. Em neonatos com estenose aórtica crítica, devem ser estabilizados antes de intervenção cirúrgica ou por cateterismo.
e a permeabilidade do ducto arterioso deve ser mantida com prostaglandina. Mas para esses pacientes e qualquer outros com estenose sintomática, é necessária intervenção cirúrgica ou percutânea. Um cenário em que a terapia médica indicada é o tratamento da hipertensão em pacientes com válvula aórtica bivalvulada ou estenose aórtica. Ela vai ser um fator de risco significativo para a dilatação da raiz aórtica e eleva ainda mais a pós-carga ventricular esquerda acima dos defeitos da estenose. A terapia antipertensiva é uma recomendação de classe 1 para adultos com estenose aórtica sintomática, com beta-bloqueadores e inibidores de ECA. Com base nas diretrizes atuais da American Heart Association, para a prevenção de endocardite infecciosa, a profilaxia antibiótica não é indicada para obstrução do ventrículo esquerdo, independente da gravidade. E as exceções são os pacientes que foram submetidos a uma substituição de válvula ou em pacientes com histórico prévio de endocardite infecciosa. A frequência do acompanhamento é geralmente determinada pela gravidade da doença, e as diretrizes determinam que o ecocardiograma transtorácico seja feito a cada 6 meses a um ano para pacientes assintomáticos com estenose grave, a cada 1 a 2 anos para pacientes com estenose moderada e 3 a 5 anos com estenose leve. Embora esse seja um cronograma razoável para adolescentes e jovens adultos, o potencial para a progressão mais rápida da doença em crianças mais novas requer reavaliações frequentes. Bebês com estenose aórtica, mesmo leve, devem ser avaliados a cada 4 a 8 semanas até a determinação dessa trajetória da doença. E crianças pequenas ou crianças em idade escolar devem receber ecocardiogramas anualmente, ou com mais frequência se a estenose for grave ou estiver progredindo. O desenvolvimento dos sintomas requer uma avaliação urgente em qualquer paciente, e perguntas relacionadas à participação esportiva surgem frequentemente quando há pacientes pediátricos diagnosticados com estenose aórtica. Conforme delineado nas recomendações de Bethesda sobre elegibilidade de esportes competitivos, os pacientes assintomáticos com estenose leve podem participar de todos os esportes sem restrição. Por outro lado, os competitivos com estenose aórtica grave devem ser afastados. As recomendações são mais complexas para pacientes assintomáticos com estenose moderada. Se o paciente com estenose moderada não tiverem mais do que hipertrofia ventricular esquerda leve, um teste de exercício normal, e não exibirem um padrão de tensão no eletrocardiograma, eles podem participar de esportes com baixo componente estático e baixo a moderado componente dinâmico. Se esses pacientes não tiverem histórico de taquicardia, eles também podem participar de esportes com componentes estáticos moderados e baixos. Preocupações com riscos potenciais de gravidez também podem surgir entre pacientes jovens do sexo feminino com estenose aórtica. E a estenose aórtica grave pode ser mal tolerada na gravidez, com alterações hemodinâmicas, incluindo o aumento da pré-carga, diminuição da pós-carga e aumento da frequência cardíaca. Cada um potencialmente tendo consequências fisiológicas negativas. Uma raiz aórtica dilatada também é um fator de risco para complicações durante a gravidez. E uma avaliação ecocardiográfica abrangente é recomendada em qualquer mulher com estenose aórtica conhecida ou suspeita que esteja grávida ou considerando engravidar. Qualquer mulher com estenose grave que engravide deve receber aconselhamento sobre os riscos de gravidez, com ecocardiologias com experiência na área, e a gravidez deve ser monitorada em um centro de atendimento terciário com equipe especializada multidisciplinar. A intervenção da válvula aórtica é recomendada para pacientes com estenose grave antes da gravidez. E para pacientes com estenose grave que engravidam, a intervenção na válvula aórtica durante a gravidez é recomendada se tiver deteriorização hemodinâmica ou desenvolvimento de sintomas de insuficiência classe 3 ou 4. Embora o cateterismo tenha sido amplamente substituído pela ecocardiografia para o diagnóstico, ainda há um papel proeminente para ele na valvoplastia aórtica com balão no tratamento desses pacientes. A valvoplastia com balão é normalmente reservada para pacientes com estenose aórtica valvar, embora haja evidências de que membranas subaórticas finas e discretas podem ser efetivamente tratadas também. Para a estenose aórtica valvar, tornou-se a terapia de primeira linha na maioria dos pacientes. E vários estudos têm mostrado que a valvoplastia aórtica com balão tem resultados comparáveis ao reparo cirúrgico da válvula, com taxas de mortalidades muito baixas no período neonatal. As indicações recomendadas atualmente para crianças e jovens adultos assintomáticos são um gradiente de ejeção sistólica de PIRCO maior ou igual a 50 milímetros de mercúrio.
No entanto, em pacientes sintomáticos com angina ou síncope, pacientes com alteração de eletro em repouso ou induzidas por exercício, ou um planejamento de engravidar ou participação de esportes competitivos, esse gradiente abaixa para menor ou igual a 40 milímetros de mercúrio. Bebês com estenose aórtica valvar que têm função ventricular esquerda deprimida ou requerem manutenção de um ducto arterioso patente para perfusão sistêmica adequada é indicada independentemente desse gradiente. E apesar do sucesso agudo, a maioria dos pacientes que passam por valvoplastia aórtica por balão necessitarão de substituição dessa válvula ao longo de suas vidas, tipicamente devido a uma insuficiência progressiva. Devido ao progresso notável na área da ecocardiografia fetal e na detecção pré-natal da doença, tem havido um interesse crescente na intervenção pré-natal. O foco principal até o momento tem sido a intervenção em fetos identificados no meio da gestação com essa estenose grave, que pode evoluir para a hipoplasia do coração esquerdo. Houve muito progresso nesse campo emergente nas últimas décadas, com muitos relatos de sucesso técnico, mas há um benefício pouco claro em todos os fetos diagnosticados com estenose aórtica grave. Portanto, como acontece com qualquer técnica intervencionista, otimizar a técnica e identificar quais os pacientes que se beneficiariam mais desse procedimento é primordial e é o foco das pesquisas em andamento. O tratamento cirúrgico da estenose aórtica envolve reparo ou substituição da válvula. As válvulas displásicas, mas não calcificadas de pacientes pediátricos, têm se mostrado mais receptivas a essa intervenção cirúrgica do que as calcificadas dos adultos. E as técnicas cirúrgicas primárias para tratar essa estenose são a dilatação romba da válvula ou realização de uma comissurotomia, na qual as comissuras parcialmente difundidas são incisadas para permitir uma excursão melhorada desse folheto. O debridamento do folheto espessado pode ser realizado simultaneamente. A lesão residual mais comum é a estenose em vez de insuficiência, e a substituição da válvula é a alternativa cirúrgica para esse reparo, embora possa ser a melhor ou única opção em alguns casos, há várias desvantagens importantes nessa abordagem. A válvula de substituição mais durável é uma prótese mecânica, e embora com excelentes resultados a longo prazo, requer anticoagulação vitalícia com varfarina, com implicações significativas tanto para risco de tromboembolismo como de sangramento, tanto em restrição de atividades. E considerando os efeitos teratogênicos do anticoagulante, as válvulas mecânicas não são boas opções para pacientes do sexo feminino que podem querer engravidar. Outro problema com a válvula mecânica é a falta de opções de tamanho apropriado para bebês e crianças pequenas, bem como a incapacidade dessa válvula de crescer com o paciente. E uma alternativa a isso são as válvulas de tecido, porém, há uma falta de durabilidade que seria uma desvantagem significativa. O potencial para procedimento de substituição dessa válvula percutânea, limitando o número de esternotomias futuras, levou ao aumento do interesse em válvulas bioprotéticas, mas ainda há uma preocupação crescente em relação à durabilidade das válvulas. A opção final para a substituição cirúrgica da válvula aórtica é o procedimento de Ross, no qual a válvula pulmonar do paciente é usada como um autoenxerto. Frequentemente, o procedimento de escolha para crianças pequenas, o Ross oferece a vantagem de uma válvula de substituição de alta qualidade que vai crescer com o paciente. E a necessidade de substituir esse conduto ventrículo direito para a artéria pulmonar ao longo do tempo exige uma futura reoperação, embora a esperança seja que a troca do conduto implique menos mortalidade do que a reintervenção da aorta. A outra grande complicação a longo prazo desse procedimento é a dilatação do autoenxerto, que pode levar a uma insuficiência da anel aorta. 50% desses pacientes necessitam de reoperação em 10 anos, com a grande maioria das intervenções sendo a substituição do conduto. Já o neonato com estenose aórtica crítica é uma classe importante desses pacientes que justifica uma discussão separada ao considerar as opções cirúrgicas para estenose valvar. E a primeira decisão que se deve ser tomada é se as estruturas cardíacas do lado esquerdo são adequadas para uma circulação de dois ventrículos. Rhodes e colaboradores desenvolveram uma equação utilizando 3 medidas derivadas do ecocardiograma: diâmetro da raiz de aorta indexada, a razão do eixo longo do ventrículo esquerdo para o eixo longo do coração e a área da válvula mitral indexada. Foi capaz de prever com precisão o sucesso ou o fracasso dessa abordagem em 90% dos casos. Num estudo de validação, os autores desenvolveram uma nova equação que vai incluir o Z-score do anel da válvula aórtica, a relação ventrículo esquerdo e eixo longo do coração e a presença de uma fibroelastose endocárdica significativa. Se um paciente não for considerado um candidato para reparo biventricular, a paliação do ventrículo único em estágio 1 é indicada. E se um reparo de 2 ventrículos for possível, então valvoplastia com balão, valvotomia cirúrgica
ou ainda menos frequente procedimento primário de Ross, são todas opções aceitáveis. A abordagem cirúrgica para reparar a estenose aórtica subvalvar depende muito do tipo de obstrução presente, e o reparo nos casos de membrana fibrosa discreta envolve ressecção da membrana relativamente simples. O momento adequado dessa cirurgia é mais complicado. Algumas evidências sugerem que o reparo precoce agressivo usando um gradiente de pico de 40 milímetros de mercúrio, como a indicação para a cirurgia, pode poupar a válvula aórtica de lesão e desenvolvimento de insuficiência, enquanto outros estudos sugerem que a ressecção precoce não previne o vazamento da válvula. Sabe-se que essas membranas recorrem e taxas de reoperação entre 0,6% a 1,8% ao ano foram relatadas. Os fatores de risco para a recorrência dessa membrana incluem um aumento do gradiente de pico no momento do diagnóstico, idade precoce no diagnóstico e distância menor do que 5 milímetros entre a membrana e a válvula aórtica. E a ressecção subaórtica complexa ou em forma de túnel requer uma cirurgia extensa para corrigir, com procedimento de cono ou roscono, ressecção do septo conal e revisão de um defletor previamente colocado, todos sendo recuperações. Entre todos os pacientes com estenose subaórtica, uma meta-análise recente estimou um risco de 20% para recuperação em 10 anos. Os reparos iniciais da estenose aórtica supravalvar utilizaram um único remendo para aumentar o seio não coronário e aliviar essa obstrução. Embora essa técnica não tenha aliviado a estenose com sucesso, ela também resultou em distorção da raiz e da válvula aórtica. Dott e colaboradores posteriormente desenvolveram uma abordagem utilizando um remendo bifurcado, envolvendo dois seios, e então, em 1978, Brown introduziu uma técnica de 3 remendos para aumentar todos os seios simetricamente. Ambas as técnicas de múltiplos seios visavam evitar a distorção dessa raiz e da válvula aórtica, e há evidências de que a reconstrução de múltiplos seios reduz a mortalidade, estenose residual, ocorrência de regurgitação aórtica significativa e necessidade de reoperação. No geral, os resultados de sobrevivência são inferiores aos da estenose valvar e subvalvar, e a taxa de reoperação também é significativa, citada em até 34% em 20 anos. As artérias coronárias devem ser cuidadosamente avaliadas, tanto com imagens pré-operatórias quanto exame direto na sala de cirurgia, e qualquer estenose ostial deve ser abordada. Finalmente, a estenose concomitante grave da artéria pulmonar central ou proximal é geralmente corrigida no momento do reparo da estenose aórtica, enquanto a estenose significativa da artéria pulmonar distal é idealmente tratada percutaneamente antes da cirurgia. Essas foram as minhas referências. Obrigada.